Popão, muita coisa vem acontecendo desde o final de semana. A história lá do Mapim, na rua DNR com a Rua das Acácias, que é um cruzamento, onde um trabalhador por pouco perde a vida e vem passando aí por procedimentos bastante delicados no hospital de Várzea Grande, onde temos o Fiat Mobi que atravessou a avenida que é a das Acácias, ou melhor, a Avenida das Acácias não é preferencial, mas o carro estava na DNR, que é o Fiat Mobi. O rapaz em alta velocidade atravessa a preferencial e acaba jogando o corpo do Eduardo, que é um trabalhador, entregador por aplicativo, contra a placa de sinalização do lado esquerdo, que é arremessado no canto de uma parede. Esse carro que logo na sequência, se puder colocar lá, aquele carro na sequência que chega, depois que o corpo dele é arremessado, é a família dele. É a esposa dele que acaba se deparando com a situação e estaciona de imediato. Por quê? O plano era levar o carro para a mãe dela. Ele loca da sogra, Pop, uma moto para poder trabalhar como entregador, uma moto. E naquele momento ele estava levando a moto para aquela que é proprietária da moto que ele faz a locação, segundo as informações. Até que ele foi surpreendido pelo motorista do Fiat Mobi e ali toda a situação foi narrada por todos em Cuiabá, Várzea Grande, no Mato Grosso, aonde tranquilamente você vê de forma notória a frieza do motorista que desce, puder mostrar aquele outro ângulo que pega do lado, ele desce do carro, sequer ele olha para o lado, o corpo do rapaz. Não queria saber se estava vivo, se estava morto, o que aconteceu, mas a situação vai ficando pior. O condutor foge do local, nessa mesma rua da NR, lá atrás, Pop, lá atrás, sentido da Marandriasa, estava acontecendo um evento. É Campo do Ponteio, né? Uma praça que tem naquela região. E ele estava vindo desse evento, o condutor que está nesse Fiat Mobi. Ele acabou abarroando ou encostando, supostamente ele teria encostado em outros dois veículos lá atrás. Então ele estava em fuga em alta velocidade. Porque já teria provocado acidentes, né? De pequenas proporção lá atrás e o povo estava correndo atrás dele. Por isso ele tinha pressa, estava acelerado, aonde nossa equipe de reportagem, né, vem desejando aí melhoras para o Eduardo, o rapaz que foi aí ferido e vem passando por procedimentos cirúrgicos. E aquele que estava conduzindo o carro, nós identificamos o condutor e dono do carro. Já sabe? Se trata de uma pessoa que também é trabalhadora. Porém, nesse dia se deu mal. Salles Gonçalo, promotor de eventos, filho de um peixeiro reconhecido e renomado do município de Várzea Grande, ele omitiu socorro, fugiu do local e nós temos uma matéria completa com começo, meio e fim para que você possa compreender passo a passo dessa colisão de carro e moto no município de Várzea Grande. Agora, meu irmão, play neles. Não deixa ele correr não, pega ele. A nossa equipe de reportagem está no bairro Mapim, em Várzea Grande, para poder voltar com a história do atropelamento do entregador por aplicativo. O rapaz que foi identificado, que ficou no chão, com o nome de Eduardo Gomes da Silva. Homem que estaria em cima de uma moto para poder entregar para sua sogra. Moto que é locada para ele para poder trabalhar como motorista por aplicativo ou entrega. Atrás, a esposa fazia um acompanhamento em seu veículo. A família estava junto. Só que aqui nesse cruzamento da DNR, no bairro Mapim, com a Rua da Acácia, que vem nesse sentido aqui, região também do Mapim, ou no centro do Mapim, o acidente foi registrado. Aqueles que trafegam pela DNR têm a placa na vertical e na horizontal, a sinalização, tem que parar. Mas aquele que estaria conduzindo uma Mobi, com o nome de Salles Gonçalo, vinha de uma festa ali na Praça do Ponteio. Vindo de lá para cá, pela DNR, o Salles Gonçalo acabou aí abarroando em outros veículos, acelerou, atravessou a placa pare e no meio do cruzamento com a Acácia, ele acertou o rapaz que estaria conduzindo a moto com o nome de Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes
foi jogado em cima de uma placa pare e depois arremessado na parede verde logo lá à frente. Já aquele que estaria conduzindo o mob, com o nome de Salles Gonçalo, ele perdeu a direção e bateu na parede ou na quina daquele muro cinza logo lá à frente. Muro esse que ficou destruído. O que chamou a atenção em ângulos diferentes, tanto daqui para lá ou na lateral, que aquele que estaria conduzindo o mob, com o nome de Salles Gonçalo, ele não se preocupou com aquele que estava no chão, com a vítima Eduardo Gomes. Ele sai do carro, não olha para o corpo da vítima, se estava vivo, se estava morto, não se preocupou em sinalizar, apenas subiu essa DNR logo lá à frente e pegou à direita, ele fugiu. Mas posteriormente, colegas conhecidos, algumas pessoas que estariam com ele em uma praça do Mapim, participando do evento, vieram até o local para poder pegar os seus documentos. Aquele que chama Gonçalo, ou Salles Gonçalo, é filho de um peixeiro, é muito conhecido no município de Várzea Grande. Se trata de um trabalhador, mas a qual omitiu socorro, fugiu do local e a nossa equipe de reportagem fez um contato com ele. Demos a oportunidade para que ele pudesse explicar ou até mesmo apresentar a sua versão, mas ele se isentou, não falou nada e não respondeu às nossas mensagens. Porém, a oportunidade foi dada, mas ainda está a tempo. Caso o promotor de eventos de Lambadão, na grande região de Várzea Grande, com o nome de Salles Gonçalo, se quiser falar, a oportunidade está dada. Agora, no pronto-socorro de Várzea Grande, a vítima de toda a situação é o entregador por aplicativo Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, que acompanhado da esposa, já passou por um procedimento cirúrgico. A situação dele foi bastante grave, houve fratura quase exposta na região, e isso acabou sendo acompanhado por populares. Aqui no local, o isolamento ele foi feito por parte da Guarda Municipal, até que houve a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que fez o encaminhamento do rapaz até a unidade hospitalar, onde está internado até o momento. Nossa equipe tentou conversar com a proprietária daquela casa, que teve ali um prejuízo de R$2.000 aproximadamente. Toda a qualificação daquele que estaria conduzindo o mob branco e que, segundo as informações, estaria no evento do Imperial, abarroou ou triscou ou encostou em algum carro, vindo de lá para cá, já vinha provocando o acidente. Há possibilidade ou características daquele que estaria conduzindo o mob branco, o promotor de eventos, Salles Gonçalo, que estaria bêbado ou visivelmente embriagado. Você vê pelo andar dele ao descer do carro, não demonstra nenhum tipo de reação, apenas desce do carro, acaba fugindo do local, comunica os amigos e os amigos vêm aqui para essa esquina e acaba aí pegando os seus documentos. Mas a nossa equipe de reportagem está acompanhando passo a passo da situação do homem com o nome de Eduardo Gomes da Silva, entregador por aplicativo, que durante aquela noite ele estaria indo devolver a moto que ele loca da sua sogra. Atrás vinha a esposa com a família. Tanto é que é de cortar o coração o momento que a esposa, com o nome de Gabi, ela acaba se deparando com o marido jogado na parede verde ou no solo, bastante machucado. Ela já grita ou já sai do carro gritando: amor, amor, amor. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Que desespero da Gabriele, da dona Gabriele, a esposa
do rapaz, volta ali o nome para eu dar nome a ele, desejar melhoras. Que desespero dessa esposa, né? O Eduardo, melhoras a você, Eduardo. Menino novo, né, rapaz? O Didio falou a dinâmica. Não sei se a senhora já estava conosco na abertura do programa. O condutor do carro, Gonçalo, ele então saía de um evento e antes de chegar e colidir com o Eduardo na moto, ele já havia colidido com um carro e uma moto. Então ele acelerou porque algumas pessoas já estavam atrás para ter ali o prejuízo ressarcido. E foi exatamente que nesse momento o Gonçalo, que dirige esse Fiat branco, acaba atropelando o Eduardo, que estava a caminho da casa da sogra. A moto é emprestada, a informação que consta é essa. A dona Gabriele, a esposa do seu Eduardo, ela vinha logo atrás com 2 crianças dentro do carro. Essa imagem, se é pesado para nós assistirmos na TV, imagine para a esposa. O carro fez a conversão e já vê o marido no chão e aquele que atropelou saindo sem olhar para trás. Eu consigo reproduzir o áudio desesperador da dona Gabriele? Por favor, gente, por favor. E ontem a gente repercutia o comportamento do condutor desse carro, que ele percebe que atropelou o motociclista, ele sai do carro, sequer olha para trás. Olha, Gonçalo, nós mostramos aí uma mensagem que o DJ encaminhou em vosso celular. Você não tem a obrigação de falar com o nosso programa, mas nós temos a obrigação de noticiar tudo que consta, por exemplo, em um boletim de ocorrência. Se você, a tua assessoria jurídica, entender que cabe alguma satisfação, principalmente ao Eduardo e à dona Gabriele, do que aconteceu, e você vai arcar com todos os custos do tratamento, porque o seu Eduardo vai ficar um período sem poder levar o sustento através do trabalho. Se você entender que há necessidade de você participar dessa matéria, o jornal segue à disposição da notícia até às 13h30. Agora há pouco, vovozito, nós rodamos uma matéria do atropelamento do Eduardo, jovem trabalhador. A senhora deve se recordar, e eu só estou voltando nesse assunto, porque eu tenho uma atualização. Hoje é o Vitão quem está produzindo o Pop Zap, e ele me sinalizou que a dona Gabriele, esposa do Eduardo, que está, obviamente, em tratamento para se recuperar, ela entrou em contato com o nosso jornal ao vivo para estar atualizando como é que está o quadro clínico do marido e também se o Gonçalo, aquele que dirigia o carro e acabou atropelando o Eduardo, se ele já se manifestou, alguém procurou para auxiliar nos medicamentos e o cuidado que o marido está tendo e está sendo medicado. Deixa eu ouvir a dona Gabriele, por gentileza, Vitão. Bom dia, tudo bom? Então, o Eduardo passou por uma cirurgia, né? Ele está estável. Um irmão dele, que diz ser irmão dele, que a gente não sabe se é ou não é, diz ser irmão dele, entrou em contato comigo perguntando se a gente precisava de ajuda, se a gente precisava de alguma coisa, se quando os custos de gasto que ele ia ajudar, ele ia pagar, ele ia bancar. Só que a gente não sabe se é irmão dele mesmo, mas ele falou pra nós que é irmão dele. Mas o meu marido, a única coisa que ele precisa agora é um pouco de paz, né? Em questão um pouco para ele se recuperar bem e oração, em nome de Jesus, para ele poder sair logo daqui. Isso aí. E se Deus quiser vai dar tudo certo, entregar na mão de Deus, o pior já passou. É isso mesmo. Dona Gabriele, olha, muito obrigado, mesmo em dias de sofrimento, a senhora conseguir força aí de mandar um áudio, melhoras pro seu Eduardo, melhoras para o maridão, que ele volte ao convívio da vossa família o mais rápido, porque, obviamente, é muito importante para o convívio da senhora, das filhas. E tudo que a senhora precisar, o nosso jornal e a Rede Cidade Verde quer estar à disposição. A nossa produtora Patrícia entrou em contato com a senhora a meu pedido, para que, se a senhora ou o marido estivesse precisando de uma assessoria jurídica, localizar o condutor do automóvel, é isso que nós queremos, ser úteis. Eu tenho mais um áudio, mas não é do familiar do seu Eduardo. É da dona Gabriela? Por favor, deixa eu ouvir. Não, é um pouco assustador, né? Porque, tipo assim, eu tava atrás. Essa mulher que saiu correndo, gritando meu marido, era eu. Eu tava atrás. Eu tava atrás de carro. E com minhas filhas, com as nossas filhas, né? E meu marido tava na frente de moto. Aí eu e minhas filhas viu tudo.
Viu literalmente tudo. Eu só não me lembro do homem saindo e passando por mim, porque eu só fui ver que o motorista saiu do carro nas filmagens. Porque eu não vi ele, não lembro do rosto dele, não lembro de ter visto ele, na verdade. E, tipo assim, a gente tava indo na casa da minha mãe, levar a moto, meu padrasto trabalhar no lugar do Eduardo, na segunda-feira, que toda vez, segunda-feira, meu padrasto trabalha no lugar do Eduardo. Aí meu marido, ele folga na segunda-feira. Aí nós estávamos indo levar. Eu tava de carro com as meninas, com a bag dentro do carro, e meu marido tava na frente de moto. A gente tava indo lá levar, porque a gente ia deixar a moto, e na volta a gente ia tomar sorvete com as meninas. Dona Gabriele, mais uma vez, muito obrigado. Eu só me dei conta que era a senhora, a esposa. Hoje, no programa de ontem, eu não tive a sensibilidade de perceber, e me perdoe. Talvez porque a imagem que nós conseguimos não tinha o áudio ambiente. E hoje, ou ontem ainda à noite, quando o Didio me mandou este vídeo que tinha áudio, e aí aumentou, obviamente, a nossa compaixão, a nossa dor, não tanto quanto da senhora que viu o marido ser atropelado. E dá uma dor, né, de ver a senhora no desespero e dentro do carro, vossas filhas. Melhoras ao seu Eduardo, tá?